Estamos vivendo uma época em que surgiu uma geração de popstar, gospel, pregadores, cantores, profetas, pastores, apóstolos, bispos, bispas, apóstolas, que se transformaram em profissionais de púlpito, cobram preços caríssimos para poder vir até uma denominação para poder pregar e trazer uma palavra. O que mais me entristece é saber que a igreja do século XXI, ela vem aderindo isso. Quantas pessoas estão cheias do Espírito Santo, de sabedoria, dentro da igreja, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que estão servindo a Deus, não faltam estudo bíblico, que já leram a Bíblia mais do que uma, duas, três vezes, conhecem muito bem a Escritura e não estão sendo trabalhadas pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja. Eles dão muito mais importância e valor a pessoas desconhecidas, aqueles que são chamados de pregadores avivalistas, entregando a sua congregação e deixando à mercê de muitas vezes heresias e tantas palavras que não estão dentro das Escrituras. Estão largando, deixando a sua congregação na mão de lobos, artistas e profissionais de púlpito, homens que têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, que cobram 10, 20, 30, 40 mil reais para trazer uma palavra em uma denominação. Cantores que chegam a cobrar de 70 ou 50, 60, 70, pode chegar até 225, e 30, e 50 e 60 mil reais. O contexto bíblico, nós não vemos isso dentro das Escrituras. Ligar para uma pessoa e dizer, como é que a gente faz para trazer o irmão aqui? E a pessoa falou, olha, eu quero que você me pague o avião, eu quero que você me pague o hotel, café da manhã, almoço, tá? Janta, e mais um cachê de 20, mais um cachê de 15, mais um cachê de 30 mil. Alguém pode pensar, mas pastor, como essa pessoa vai sobreviver se ela vive só da obra? Eu vou dizer a você que o que é lícito a um homem de Deus que vai pregar em outro lugar, pedir que leve ele até lá. Ora, se isso de fato é um ministério que Deus nos chamou, Deus vai sustentá-lo. Deus vai fazer com que a igreja oferte livremente. Agora, quem dá preço, quem estipula valor, são artistas. Ah, mas a pessoa pensa, mas eu fui lá, e aí ninguém me deu um dinheiro para mim poder, pagou só minha passagem. É hora de repensar, será que de fato Deus tem esse chamado para você? Porque se Deus tem, Deus vai fazer com que a igreja oferte na sua vida. É uma oferta livre, de uma forma livre, como o apóstolo Paulo aceitava, era lícito, não havia problema nenhum. Nós podemos correr aqui alguns capítulos da Bíblia para ver um pouco acerca disso. 1 de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala: não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Veja, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do seu gado? Digo isto segundo homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ora, ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Agora olha o versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho.
Eu não vejo problema algum de uma igreja ofertar na vida de alguém. Tudo bem, até aí é lícito. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 6, também nós temos uma palavra aqui que diz que nós temos que cuidar das pessoas que estão na obra. Gálatas 6, versículo 6 diz: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tudo bem? Se nós pegarmos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11, adiante até o 20, você vai ver que Paulo está falando e está agradecendo pelos filipenses ter cooperado com ele acerca da sua vida, do seu ministério. Paulo muitas vezes renunciou até ao seu direito de receber alguma coisa, trabalhou com suas próprias mãos. Não há problema algum da pessoa receber uma oferta, tudo bem, não tem problema, mas estipular valores. Quem dá valor, quem estipula valor são artistas. O homem de Deus não deve cobrar para pregar, porque o apóstolo Paulo, mesmo apóstolo Paulo, primeiro, é preciso dizer que esse povo, quando você liga para ele, ele vai falar para você: olha, quantas pessoas vai ter lá? Quantas pessoas vão estar neste evento? Porque eu só ministro de 70 pessoas para cima, de 60 pessoas para cima, alguns falam que é de 100 para cima, mas a Bíblia diz em Lucas 15:7 que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Esses homens são profissionais de púlpito. Esses homens trazem mensagens para a igreja que são copiadas e muitas vezes, a maioria, eu não digo todos, existe homem e mulher de Deus que estão levando a coisa a sério, mas é a minoria, é um remanescente. Eu digo a você que a maioria levam mensagens copiadas, ensaiadas, repetidas. Ele leva a mesma mensagem de um lugar para o outro. Interessante que chegam sempre atrasados e o seu ministério está apenas limitado no púlpito. É só lá o seu trabalho como pregador. O apóstolo Paulo, ele mesmo anunciou o evangelho de graça. 2 Coríntios 11, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim: pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho. Olha, outras igrejas eu para vos servir, outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades em tudo. Me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Sabe o que significa isso? Paulo tinha o direito de pedir dinheiro, mas ele não pedia. Tinha o direito de pedir, às vezes, um salário, mas ele não pedia. Paulo, ele era suprido por algumas igrejas. Algumas igrejas ajudavam o ministério de Paulo, como os filipenses faziam. Mas Paulo nunca estipulou valor. Falou: olha, eu vou aí, mas você tem que me dar 10 mil, senão não vou. Eu vou aí, mas você vai ter que depositar 20 mil na minha conta. E se o dinheiro não cair, eu não apareço aí, tá? Você vai ter que depositar. Vai ter que assinar um contrato me garantindo que você vai depositar esse dinheiro na minha conta. E se você não depositar, eu não vou aparecer aí. Segunda de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. O apóstolo Pedro, ele nos dá um alerta a respeito dessas coisas. Segunda Pedro, capítulo de número 2, ele diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre
os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Pedro está falando, olha, vai surgir falsos profetas, vai fazer de vocês comércios. O apóstolo Pedro está alertando a igreja que iria surgir pessoas que iriam fazer da igreja um comércio. Quando eu olho para Timóteo, 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com uma doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Repare, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, algumas Bíblias diz a palavra de Deus, seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande é o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e noviças, que submergem o homem à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosses chamado, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Essas pessoas se tornaram profissionais de púlpito. Mateus 10,8 diz: graça recebestes, de graça dais. É de graça. Pedro não cobrou para pregar, João não cobrou para pregar, Paulo não cobrou para pregar. Olha, nenhum deles cobraram para pregar. Agora hoje está surgindo uma geração de erros, homens que se autodenominam apóstolos, pastores, profetas, com superpoderes, descobrindo o número de RG, de CPF, de pessoas. E eu te pergunto, no que isso vai te fazer ser homem de Deus? No que isso vai instruir a tua família na presença de Deus? Vai fazer com que você seja um bom marido, ou uma boa esposa, um bom filho, saber o número do teu RG, saber o número do teu CPF. Amados, é uma geração de eus, de supercrentes. É como aquela oração do fariseu, de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Diz assim: o fariseu estando em pé, no versículo 11, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque quem a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É uma geração de supercrentes, são santos demais. Eu jejuo 3 vezes por semana. Quando a gente fala 4 vezes por semana, quantas pessoas estão anunciando? Quantas vezes? 2 vezes por semana, como fariseu, eu faço jejum. Outros 3 vezes por semana, 4 vezes eu jejuo. Olha, a pessoa começa a anunciar no altar: nós estamos numa campanha de 52 dias de jejum. Nós estamos numa campanha de 3 meses de jejum, e quando a gente descer do monte, quando a gente sair de não sei aonde, vai ter tanto poder na nossa vida que nós vamos colocar a mão nos enfermos e todos vão ser curados na hora. Supercrentes. Púlpito não é lugar para supercrentes. Primeiro é preciso entender que o jejum, ele é uma dádiva. Ou seja, primeiro é preciso entender que o dom espiritual é uma dádiva de Deus.
Não é troca. Deus não está fazendo barganha com ninguém. Você sabia disso? Ora, 1 Coríntios 12, 7 e 11, diz que o Espírito dá o dom, distribui a cada um conforme o seu querer, para o fim proveitoso daquele lugar, conforme a necessidade daquele lugar. Distribui conforme o teu querer, não conforme o merecimento da pessoa. Por isso que em Atos 3,12, o apóstolo Pedro, quando Pedro ele foi usado por Deus para que curasse aquele coxo que estava à porta formosa do templo, o povo ficou olhando para Pedro, quase que idolatrando Pedro. Então Pedro, ele diz assim, quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se nós, por nossa próprio poder ou santidade, fizéssemos andar esse homem? Olha só, Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu Filho Jesus Cristo, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, sendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo, justo, e pedistes que os desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, a perfeita saúde. Pedro fala: você está pensando que esse homem foi curado porque eu tenho superpoderes, porque eu sou santo demais? Não, esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tem muita gente por aí que se confunde com a palavra de Deus, que não entendeu ainda, e outra, fica anunciando, estamos de jejum há 3 meses, há 50 dias. Deus falou que quando você jejuar, ninguém deve nem saber que você está jejuando. É algo que vai ficar entre você e Deus, para que você não venha receber galardão de homens, recompensa de homens. Mas olha, a geração de super crentes, olha, de super-heróis de púlpito, é dessa forma. Você vê a pessoa anunciando jejum, e falando de monte, e falando de campanha X, e falando porque está consagrado, e isso e aquilo, mas você não vê ninguém com a vassoura na mão, ajudando na manutenção da igreja, não vê ninguém indo nos hospitais falar do amor de Deus, ou ajudando no evangelismo da rua. Não, é só fala do jejum, só fala da campanha tal, de 50 dias, de 3 meses, de 1 semana sem comer, mas ninguém está arregaçando as mangas para poder fazer a obra de Deus de fato. Sabe qual é o jejum? O jejum que Deus se agrada. Isaías 58, versículo 3. Aqui é Deus falando, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que o dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Vou parar aqui. Eu estou de jejum já tem 1 semana, 30 dias, 50 dias. Não é para fazer ouvir a voz no alto. Olha, 5. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a tua alma, que incline a cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza? É uma pergunta. Chamarias tu isto de jejum e dia aprazível do Senhor? Outra pergunta. Agora vem resposta. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedace todo jugo? Porventura não é esse também que repartes o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados, e que vendo nu cubras, e não te esconda aquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirás: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidades. Aqui está tremendo. Uma geração de super crentes. O eu,
Quantas vezes eu escuto a pessoa falar: olha, Deus me usa poderosamente, eu tenho todos os dons espirituais, Deus me deu todos os dons. Super crentes, super heróis de púlpito. Olha, púlpito não é lugar para super-heróis, homens perfeitos, super crentes. Eu quero saber de uma coisa: será que o púlpito virou troféu agora? Será que o púlpito virou agora uma disputa de poder? Mateus 23, versículo 6, Jesus falou que os fariseus buscavam os melhores lugares nas sinagogas, as melhores cadeiras, só para ser visto pelos homens. Eu respeito a opinião de cada um. Tem muito homem de Deus por aí que ainda coloca cadeira em cima do púlpito. Eu já tirei cadeira do púlpito da nossa igreja tem muito tempo. Há muito tempo que não tem. Só subimos para pregar lá e já logo descemos. Agora existem lugares em que a pessoa ela vê o púlpito como um troféu. Não estou dizendo que todos que estão lá têm esse pensamento. Há muitos homens de Deus por aí que não. Mas muita gente vê o púlpito como um troféu, como uma conquista. Quer estar em cima, estufando o peito, levantando a cabeça, olhando para pessoas que estavam lá embaixo. Estão lá embaixo dizendo: olha, eu estou aqui, você está aí agora. Uma disputa de poder. Jesus disse que os fariseus tinham o mesmo pensamento. Eles queriam ser vistos pelos homens. É uma geração que muitas vezes nem igreja tem, nem púlpito tem, porque não tem nem lugar. Quantos estão se autodenominando pastores, se auto-ordena apóstolos? 2 amigos: olha, eu te unjo bispo, você me unge apóstolo, o que você acha? E começam por aí: olha, eu sou apóstolo, sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes nem sequer prestam contas com autoridades. Pessoas rebeldes, pessoas que deixaram de frequentar uma igreja porque não se submeteram à liderança e agora vivem somente pregando de um lugar para o outro, mas não dá nem para mandar a recomendação do pastor, porque não tem nem pastor mais. Aí vem a pergunta, em Romanos 10:15 diz: como eles podem pregar, anunciar, se não forem enviados? Para se anunciar o evangelho é preciso ser enviado, e ninguém pode se auto-enviar. A pessoa precisa de alguém para enviá-lo, para estar debaixo da bênção de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, Atos capítulo de número 13, versículo de número 2: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. E jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Veja que tremendo. Existe uma hierarquia, existe um jeito de ser feito isso. Não é de qualquer forma. O capítulo 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Simplesmente assim. Agora veja o detalhe do versículo 40. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Aí você começa a ver a história de Paulo e Silas. Não se fala mais de Barnabé, porque Paulo e Silas saiu encomendado pelo Senhor, pela graça de Deus, em comunhão com a igreja. Quando nós começamos a ver que um homem de Deus, ele tem que ter também uma autoridade. Ora, Atos capítulo 6, versículo 2 ao 3, a instituição dos diáconos, foi ali, desta maneira. Ora, quando nós olhamos esta passagem, nós vemos que, como pode hoje, da maneira de como nós temos visto por aí, as pessoas se autodenominam alguma coisa, andam pelo Brasil todo pregando a palavra, nem sequer tem uma igreja, nem sequer prestam conta com autoridade nenhuma,
não vão ao estudo bíblico mais, não tem comunhão com a sua igreja, porque não tem nem os irmãos, porque estão vivendo só na sua própria casa, ouvindo pregações através da internet e saindo por aí e pregando aquilo que quer. Aonde está a autoridade, a autorização, a comunhão, sair debaixo da bênção de Deus? Não tem mais. A diferença que nós estamos vendo é essa. Quando nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios 4, do versículo 9 ao 13, nós vemos a diferença dos apóstolos de hoje, dos homens da atualidade, dos que se dizem pastores dos tempos atuais, pastores itinerantes, que saiam por aí pregando. Eu gostaria que vocês parassem para pensar comigo na diferença que existe entre os apóstolos de antigamente e esses supostos apóstolos dos tempos atuais. Vamos dar uma olhada nos pastores, os pregadores de antigamente, porque os de hoje moram dentro de condomínios somente no luxo do bom e do melhor. É isso que acontece, são milhões e milhões e milhões. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, 1 Coríntios 4, versículo de número 9, ele diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados. Bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até a presente, temos chegado a ser como lixos desse mundo, como escória de todos. Será que existe uma diferença dos apóstolos de antigamente com os apóstolos de hoje? Basta olhar nas Escrituras. Eram considerados como lixos do mundo, sendo feitos espetáculos a Deus, aos homens, aos anjos. Eram colocados como tocha humana para ser incendiado e clarear o jardim dos imperadores. Eles diziam: olha, vocês não são a luz do mundo, então eu vou usar vocês para iluminar o meu jardim. Homens que eram jogados por leões. E é por isso que eu olho hoje, eu vejo profissionais de púlpitos. Como pode as pessoas terem o púlpito como um troféu? Homens que nunca sequer pegaram uma vassoura na mão, nunca passaram um pano na igreja, nunca limparam um banheiro da sua igreja, nunca ficaram na porta recebendo as pessoas com alegria, mas se autodenomina apóstolo, pastores, bispos, se auto-unge, se auto-ordenam, andam de um lugar para o outro, pregando a mesma mensagem, chegando atrasado na igreja, sobe lá em cima e a igreja engole toda a sua panfletagem. Eu acho que está chegando um tempo da igreja despertar e começar a dar valor aos da casa, porque muita gente às vezes está sofrendo necessidade dentro da igreja, passando por aperto, a igreja precisando de comprar um ônibus para buscar pessoas, obra missionária para fazer investimento não se faz, e está pagando 10, 15, 20, 30 mil para trazer artista para poder subir no púlpito e ficar fazendo a congregação da risada, ou ficar trazendo ali profecia da carne, enganando as pessoas. Será que não é tempo de você olhar para o seu irmãozinho compromissado, só porque ele não é conhecido, só porque o nome dele não sai no jornal, só porque o nome dele não está na revista, só porque o nome dele não está na internet? Ora, chame-o para pregar. Deixe de dar valor ao frasco e dê valor ao conteúdo, porque a igreja, ela tem um Espírito Santo, e o Espírito Santo vai usar aquela vida para falar com a igreja. É tempo de despertar, igreja, é tempo de acordar. Púlpito não é lugar para super-heróis. Púlpito é lugar para a pessoa que Deus chamou. E toda vez que uma pessoa sobe no altar para pregar, só quem sobe sabe o temor que você sobe lá em cima. Você não tem vontade de estufar o peito, de se engrandecer lá em cima. Parece que naquele momento a vontade que você tem de desaparecer, que somente a sua voz aparecesse ali. Porque é como João 3,30, João Batista diz: é necessário que ele cresça e eu diminua.